Salve galera, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre medo. Quem nunca teve medo? Medo de aranha, medo de espaços pequenos, apertados, medo de pessoas, ou bichos, monstros, filmes, enfim. Hoje vamos falar sobre os 7 medos mais comuns do mundo. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e bora pro vídeo. Então vamos lá. Em 7º lugar, temos a claustrofobia, ou medo de lugares apertados. A pessoa normalmente ela tem medo de ficar em quartos, elevadores, passar em túneis e coisas do gênero, lugares que ela realmente se sente ali sufocada e presa, sem saber para onde ir. Normalmente a pessoa tem reações no momento que ela está sentindo esse medo, que normalmente são representadas por tremura, suor excessivo, a boca seca e um transtorno de pânico. 2 a cada 10 pessoas podem sofrer com esse problema no mundo inteiro. Então são bastante gente, galera. Pense que você e mais 9, 2 pessoas têm claustrofobia, beleza? Lembrando, esse ranking não está por ordem de maiores para piores medos, tá bem aleatório. São os 7 maiores medos do mundo. Vamos lá então para um medo que todo mundo conhece, medo do escuro. Quem nunca sentiu medo do escuro, né? Quando era criança ou até mesmo agora como adulto. Medo do escuro, segundo pesquisas, todo mundo tem. Não é um medo específico para alguém. Lógico, existem graus diferentes, né? Tem pessoas que têm medo do escuro de uma forma bem leve, né? E tem outras pessoas que têm um pavor absurdo do escuro, não conseguem ficar num local totalmente escuro nem por um segundo. Então isso é relativo de pessoa para pessoa, mas todos temos medo do escuro. Isso pode se desenvolver desde a infância, quando você começa a dormir sozinho, ou até mesmo pode ser relacionado a alguma experiência traumática que você tenha tido na infância, na adolescência ou depois de adulto mesmo, não importando, certo? Então o medo do escuro é um medo universal que todos temos, pouco ou muito. Isso é relativo de pessoa para pessoa. Então vamos lá para o nosso 5º medo, o medo de insetos, ou pode ser chamado também de insetofobia e entomofobia. Aranhas, baratas, muriçocas, formigas, abelhas e até mesmo sapos, cobras, ratos, entre outros. Esse medo é um medo muito comum. As pessoas têm uma repulsa, um medo ou coisa do gênero. Às vezes tem que ter um pavor tremendo de um inseto qualquer. Normalmente é mais comum a gente ver, né, o medo da barata. Vou citar um exemplo aqui para vocês, que eu garanto que muita gente acompanha, né, que é o grande youtuber aí, Felipe Neto. Felipe Neto já revelou em 300 vídeos dele, falou várias vezes, que ele tem um medo absurdo de barata, gente. Então, assim, isso é um medo comum, não tem idade. Você pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, não importa quem você seja, você pode ter medo de insetos, você pode ter essa fobia aí em relação a insetos. Você, tendo essa fobia em relação a insetos, você pode sofrer de um estado de pavor incrível, certo? Tremura, pânico incontrolável, e a maior parte dessa fobia, ela ocorre com mulheres. Então, apesar que os homens também sofrem com isso, mas por relatos, as mulheres sofrem mais com esse tipo de pânico. Bem, o nosso 4º lugar, ele fala sobre o sangue, ou hematofobia, hemafobia ou hemofobia. Vai estar escrito aí para vocês poderem ler mais facilmente. O medo de sangue, normalmente, ele é ocasionado por traumas que a pessoa tem durante a vida, relacionado a sangue. Pode ser alguma lesão que ela teve, ou alguma lesão que ela viu outra pessoa ter, ou alguma coisa do gênero que ela venha a adquirir essa fobia de sangue. Ela não pode ver sangue, que ela começa a sentir um pavor e a ter uma crise de ansiedade. Então, o medo de sangue também é muito comum, mas, segundo a medicina, ele é relacionado a traumas que a pessoa pode ter durante a vida. Você aí que tem medo de sangue, fale pra gente. Você teve algum trauma durante a sua vida que fez você adquirir esse medo, ou você somente tem esse medo de sangue? E então chegamos aí nos 3 últimos. Nosso 3º lugar, o medo de altura. O medo de altura também pode ser chamado de acrofobia. Mas acrofobia, galera, por incrível que pareça, é muito comum em homens. Então, segundo relatos,
As mulheres não sofrem tanto de acrofobia como os homens. Segundo o estudo, isso ocorre por conta do instinto de sobrevivência do homem ser, de certa forma, maior que o da mulher. Isso também pode ocorrer em animais, principalmente mamíferos, certo? E em bebês. Sim, por incrível que pareça, pode ocorrer em bebês, certo? Então, acrofobia aí é uma doença mundialmente conhecida, né? O medo de altura, pessoas aí que não conseguem sequer ir subir numa cadeira, que às vezes começa a sentir pavor, tremores e coisas do gênero. O problema, galera, é que assim, normalmente quando a pessoa tem essa doença, ela sofre um transtorno de pânico muito grande quando ela se sente que está em um lugar alto, que aquilo pode trazer algum tipo de ameaça ou coisa do gênero para ela. O problema desse transtorno de pânico é que, no momento desse transtorno, a pessoa fica de certa forma inconsciente. E se ela está realmente no lugar alto, então nesse transtorno de pânico ela pode acarretar em duas ocasiões tristes. Primeiro, ela acabar se desesperando e acabar caindo realmente do lugar que ela está. Ou, na pior das hipóteses, ela pode acabar derrubando alguém. Porque na hora do transtorno, a pessoa não liga quem está perto dela, quem não está, ela só quer sair dali. Então, isso é uma coisa assim que pode acontecer e já aconteceu com vários relatos aí no mundo a respeito disso. Então, tem que ficar bem atento em relação a isso, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E pode acarretar aí sérios problemas tanto para a pessoa em si, quanto para as pessoas que estão ao redor dela. O segundo lugar é uma coisa bem contextual. O medo de falar em público. Nossa, isso todo mundo tem. Quem nunca teve que apresentar um trabalho na escola e se borrou todo de medo lá durante a apresentação do trabalho, do seminário, do TCC, o terrível TCC, né, das universidades, dos cursos técnicos e de tudo mais. Contudo, galera, o medo de falar em público ele pode ser mais sério do que a gente imagina. A gente normalmente ficava nervoso ao apresentar alguns trabalhos. Contudo, as pessoas que realmente têm esse medo de uma forma mais aguda, ela pode se isolar da sociedade, né? Ela pode adquirir medos de sair na rua, medo de se comunicar com as pessoas, até mesmo com as próprias pessoas da família. Contudo, além do próprio tratamento psicológico que a pessoa pode recorrer caso ela ache que esse medo esteja afetando a vida dela diretamente, ela pode também trabalhar isso de uma forma gradual. Por exemplo, tem algumas dicas para você se desenvolver em relação ao medo de falar em público. Você pode falar de você para você mesmo em frente a um espelho, certo? Então você pega um espelho e começa a falar de você para você mesmo, como se fossem duas pessoas conversando. Outra forma é você começar a se comunicar com as pessoas da sua família. Utiliza as pessoas da sua família, pede ajuda deles, explica a situação e fala, ó, preciso me comunicar com vocês, reúne eles e finge que você está apresentando alguma coisa, passando alguma ideia. E assim você vai gradualmente se autocontrolando em relação a esse medo, até o ponto que você se sentir confiante o suficiente para poder falar com multidões de pessoas, sem medo, sem vergonha, de forma aberta e descontraída. Outra dica que eu dou também, para você que tem oportunidade, caso você seja introvertido ou coisas do gênero, ou até mesmo tenha medo de se comunicar, procure aulas de teatro. Né? Aulas de teatro é uma coisa muito interessante para o desenvolvimento da pessoa em si. A dicção, a postura, a timidez. Então tudo isso o teatro trabalha muito bem. Então se você tem a oportunidade, não importa não importa a sua idade, procure uma escola de teatro, um professor, uma professora de teatro e entre fazer algumas aulas. Eu garanto que vai te ajudar e vai melhorar bastante aí em respeito ao seu medo. E então chegamos no último lugar, ou melhor, no primeiro lugar, que seria o medo da morte. Galera, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho medo da morte. E creio que todos também tenham. Por mais que eu seja uma pessoa que acredita em Deus, acredita na palavra de Deus e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que tem medo da morte. Eu acho que é uma coisa comum, acho que todos têm, né? No fundo, todo mundo tem, né? Fica aquele pensamento meio vago. O que vai acontecer depois? Se é que vai acontecer alguma coisa. Aí é relativo do pensamento de cada um. Contudo, galera, a morte é uma coisa natural da vida. Infelizmente, a gente sabe que chega uma hora que o ciclo acaba. Para todo mundo, seja para mim, seja para vocês, qualquer pessoa, qualquer ser vivo do nosso planeta. Mas esse medo da morte ele é aguçado também, porque normalmente as pessoas têm medo do como ela vai morrer. Né? Vai morrer, às vezes, tipo,
assassinada, torturada, com uma doença grave. Então, esse tipo de pensamento acarreta muito mais esse medo da pessoa. E o que acontece? Esse medo da morte pode gerar outros transtornos, como depressão, ansiedade, angústia e outras coisas. Por quê? Às vezes a pessoa tem tanto medo daquilo, tem tanto medo disso acontecer, disso ocorrer com ela, que às vezes ela não quer sair da casa. Ela quer ficar confinada ali no quarto, porque ali é seguro, ali não tem perigo, ali ela tá bem. Mas não é bem assim que funciona, galera. Então, se você se sente dessa forma, se você tem esse medo com você, de uma forma muito aguda, que esteja prejudicando você, prejudicando a sua vida, o seu dia a dia, eu aconselho que você procure um psicólogo ou uma psicóloga para estar conversando, para estar se comunicando, pois isso, infelizmente, ou felizmente, não sei, é um ciclo natural da vida e todos nós temos que enfrentar isso hora ou outra. Contudo, isso não pode afetar o nosso dia a dia, o nosso desenvolver e a nossa caminhada dia após dia. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, os 7 medos mais comuns do mundo que todos têm, né? Um medo ou outro, todo mundo tem. E, lógico, existem diversos outros medos diferentes, não só esses, mas esses são os 7 mais comuns, que praticamente todos envolvem, todos têm um momento da vida. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Vou trazer outros vídeos para vocês aí. Pretendo postar 2 a 3 vídeos por semana, certo? Por conta do meu trabalho, eu não posso postar todo dia ainda. Mas 2 ou 3 vídeos por semana eu vou tentar estar trazendo para vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações aí. E deixem aí nos comentários para mim, galera, dicas para mim melhorar o meu vídeo. Dicas de coisas que vocês querem ver aqui no canal e coisas do gênero. Eu pretendo seguir essa linha de curiosidades, de informação, né? E hora ou outra fazer alguma coisa um pouco mais descontraída. Mas a princípio vamos seguir essa linha um pouco de informação misturada com um pouco de curiosidades e assim a gente vai seguindo, tá bom? Lógico, o comentário de vocês é muito importante, que dependendo do gosto de vocês também a gente pode fazer algumas alterações e a gente vai se adequando aí conforme o tempo passar. Então muito obrigado, pessoal, obrigado a todos que assistiram, deixa o like de vocês e até o próximo vídeo.